Aproveitando que o Zaidan está conosco, muito se fala do futebol empresa, né, Zaidan? Pois bem, lá em Portugal hoje está uma polvorosa, autoridades do fisco, autoridades tributárias, estão fazendo uma verdadeira devassa nas chamadas sociedades anônimas desportivas, as SADs, Benfica, Sporting Lisboa, Futebol Clube do Porto, o Marítimo, enfim, vários clubes estão sendo visitados hoje pelas autoridades do fisco português e, inclusive, casas de dirigentes e até de advogados. Eles querem saber tudo, os contratos, comissões, enfim, não é tão simples assim você mudar de uma hora para outra e transformar o futebol do seu amadorismo, né, que se manteve durante tantos anos, né, para esse pseudo-profissionalismo que muitas vezes encobre lavagem de dinheiro também. É verdade, Zé Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom, não há dúvida que o modelo de Portugal é esse de sociedade anônima, né? E aqui no Brasil há uma discussão. Na Câmara já foi aprovado, com o apoio do Rodrigo Maia, um projeto que eu acho ruim, porque ele traz ali um calotão, inclusive em relação às dívidas com o poder público. O projeto né, Zaidan? Exato, outro. O projeto que está no Senado é melhor. Vamos ver qual vai prevalecer aqui no Congresso brasileiro, né? Agora, em Portugal, há o risco de que descubram lavagem de dinheiro, inclusive nessas vendas de jogadores. Aliás, Benfica e Porto compram e vendem muito bem. Olha o dinheirão que eles ganharam, por exemplo, com o Hulk, com o Davi Luiz, com o Di Maria, com o Jaime Rodrigues, né? Eles compram barato aqui na América do Sul e revendem bem. Porto e Benfica. O Sporting não, o Sporting é um clube que revela mais. O Sporting está numa grande crise. O Militão, por exemplo, né? O Militão do São Paulo. Militão, exatamente. Foi contratado. Para levar o Pedrinho do Corinthians agora, né? O Benfica. Exatamente. E aí, se o cara vai bem, eles vendem muito bem. Porque os clubes dos países mais ricos olham e falam, bom, o cara passou no teste, né? Tá na Europa, tá jogando bem e tal. E eles vendem bem, Benfica e Porto. O problema é se declaram aquilo que arrecadam, né? É isso que as autoridades portuguesas tentam descobrir. Bom, tem uma boa notícia. O PIB cresceu 1,1% em 2019, mesmo com menor avanço aí em 3 anos, né? Com tantas turbulências que nós tivemos aí no fim do ano passado. É uma notícia positiva, né, para a economia. O dado acaba de ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foi a terceira alta consecutiva depois de 2 anos de retração, mas o ritmo lento de recuperação ainda mantém a economia do país em alerta, né? E dentro da expectativa do mercado, que também é um fato positivo, o PIB brasileiro, então, 1,1% em 2019, é a revisão feita pelo IBGE, uma notícia boa, né, para a nossa economia, ainda em fase de recuperação. A estimativa do Ministério da Economia era de uma alta de 1,12%, então bem ali próximo do que foi registrado pelo IBGE. Então, a notícia que acaba de ser divulgada direto do Rio de Janeiro, trazida aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A média de 1996 a 2014 era de 3%. Olha. A média de crescimento do PIB. Se a gente levar em consideração o resultado de 2019 e a projeção para esse ano aqui de 2020, que é um pouquinho superior a 2%, já foi revisada para baixo, né, por causa do coronavírus, agora está em 2,17%, segundo o Banco Central, então 1,1% de 19%. E se chegarmos a esses 2,17% projetados para 2020, será o resultado mais fraco para o desempenho da economia brasileira nos 2 primeiros anos de um mandato presidencial desde o início do Plano Real. Desde o início do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 95 e 96. Porque os 2 anos... Quer dizer, a ex-presidente Dilma Rousseff não chegou a completar 2 anos muito ruins, né? Porque ela saiu em 16, né? Exatamente, 16 que ela saiu. Quando a crise caminhava. Exatamente, quando naqueles 2 anos o tombo do PIB foi de 7%. Exato. Agora é bom lembrar que todos os... O Banco Central americano cortou juros, né? Isso não é bom para a economia brasileira, porque o investidor estrangeiro prefere a segurança norte-americana à insegurança de países como o Brasil, por exemplo, né? Mas o Banco Central americano, por conta do coronavírus, ontem decidiu
reduzir a taxa de juros para o nível de 1 a 1,25%, numa tentativa de amenizar esses efeitos da atividade econômica do país, também atingida, como todos os países do mundo, né, a China principalmente, por esse surto do coronavírus, que ao que tudo indica não é tão feio como lhe pintam não, hein? Mas já há um desaquecimento da economia americana, lento, mas há um desaquecimento. A preocupação do Trump é que os efeitos não sejam seriamente sentidos antes da eleição, né, que será no dia 13 de novembro. Agora, tem uma contrapartida. Quando o Banco Central dos Estados Unidos reduz os juros, então o investimento em papéis do Tesouro Americano se torna menos atraente. Isso pode fazer com que algum dinheiro fique por aqui em vez de migrar para lá, o que pode diminuir a pressão sobre o dólar. Porque o dólar sobe por quê? Ele é uma mercadoria, o dinheiro é mercadoria como qualquer outra, né? Se há mais oferta do que demanda, o preço cai. Se há mais demanda do que oferta, o preço sobe. Hoje há uma demanda gigantesca por dólar, porque muita gente quer se refugiar, como disse o Zé Paulo, no Tesouro Americano, nos papéis do Tesouro e comprando dólar. Se a taxa de juros cai lá, o dólar fica menos atraente. Então isso pode diminuir a pressão sobre o dólar aqui no Brasil, né? E é preciso esperar para ver de que maneira também o governo Bolsonaro vai reagir e qual é o nível de tolerância, paciência do presidente Jair Bolsonaro com esses resultados ainda muito insatisfatórios da economia, né? É claro, a gente tem falado muito na necessidade de reformas. Agora, uma coisa é esse objetivo do longo prazo, né? Esperar pela reforma da Previdência, depois esperar pela reforma administrativa e depois esperar pela reforma tributária. São todas muito importantes, né? Mas elas têm um efeito, terão, a muito longo prazo, né? Você tem uma massa de desempregados, uma massa de miseráveis, uma massa de pessoas batendo na porta de prefeituras pequenas e médias já quebradas, pedindo cesta básica para comer. A gente tem gente voltando a cozinhar com lenha e não com gás, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Tem cada vez mais gente morando em encosta. Enfim, o problema social ele é evidente, né? O Zaidan sempre lembra que a quantidade de moradores de rua que há em São Paulo, por exemplo, aumentou, obviamente. 50%. É um cenário... Basta você sair por aí e dar uma circulada pela cidade para ver o quanto aumentou. E nós estamos falando da prefeitura mais rica do país. Então, eu não sei de que forma o presidente Bolsonaro vai administrar, porque o Ministério da Economia, até agora, não apresentou, se é que é para apresentar, né? Eles estão lá para pensar exatamente nisso, alternativas para tirar a botina da garganta das pessoas, né? Não existe estratégia para isso, por enquanto, né? Se é que ela existe. O que existe é o planejamento das reformas. Então você faz uma, vem a outra. E nós estamos falando nisso desde o impeachment. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nós temos colocado metas que nos trarão a porta para o crescimento, né? Então, primeiro era o impeachment. Depois assumiu o presidente Temer. Não tinha legitimidade, né? Havia esse argumento. Não, tem de ter uma eleição. Aí veio a eleição. Não, agora é a reforma da Previdência. Aprovaram a reforma da Previdência. Não, agora tem de ser a reforma administrativa. Depois a reforma tributária. Não vai dar tempo de fazer tudo isso. Aliás, o jornal Estado de São Paulo traz hoje uma informação exclusiva dizendo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com alguns movimentos de rua, pedindo que esses movimentos de rua transformem as manifestações do dia 15 contra o Congresso, o Supremo, seja lá contra o que for, em manifestações pró-reforma. Falou em 15 semanas. Porque ele tem 15 semanas para mudar o Brasil. Isso é... Então, olha, a respeito aí desse PIB, né? PIB pífio. A gente esperava mais em 2019, até pela expectativa, tudo que você falou aí, né? Mas... agora vem um governo eleito nas urnas, Mas né? liberal, né? Com pró-reformas. Pois é, já era para ter dado um impulso aí, Mas né? nós tivemos alguns episódios que impactaram isso, né? Brumadinho, né? Que claramente afetou. Teve a guerra foram comercial. mais as trombadas, viu, dentro da própria equipe. Bom, teve a guerra comercial dos Estados Unidos e da China, né? Que afetou o mundo todo, né? Então... Mas a verdade é que não fizemos a lição de casa. Também por teve exemplo, a esse guerra aspecto. comercial, por outro lado, ela abriu portas para produtos brasileiros, né? Verdade. Porque eles compraram muito mais soja brasileira porque deixaram de comprar soja americana, os chineses, né? Então há sempre esse lado.
E quanto à reforma tributária, desde o governo Sarney se diz que é preciso fazer uma reforma tributária. E realmente ela é fundamental. O sistema tributário brasileiro é ridículo, injusto, além de ser alucinado, né? Ele não tem lógica. Agora, a questão é que reforma. Você pode Aí fazer é que tá. você Não pode é a fazer uma sua reforma reforma. pior, né? Viu? O Não é a Delfim Neto falou sua. aqui outro Não dia, é a falou, minha também, é a do Claro. governo. O Delfim Neto falou aqui outro dia, falou, eles deviam ter uma comissão de tributaristas para discutir esse negócio seriamente. E isso leva muito tempo. E não é E fazer chamar o uma- contribuinte também, né, Zaidan? Também não. O contribuinte no Brasil ele é expoliado, né? Expoliado. E vale insistir, a não correção da tabela, o que, aliás, vem desde 1996, é uma expoliação emoldurada em cinismo, né?